eu comecei a verificar e a buscar, e o Google fala que o avivamento seria a junção de poder, a manifestação de fé. E eu falei assim, peraí, eu tenho uma coisa que é muito melhor do que o Google. Não é uma busca que é bem melhor. Peraí, rapidinho, deixa eu ver na palavra, porque às vezes a gente sempre vai, vou ver no Google. Gente, a gente tem a palavra, né? Aí pronto, tapa na cara da ministra em gira. E eu estava vendo e o Espírito Santo começou a ministrar. E era esse tema que Deus estava falando no meu coração. Que avivamento ele é muito mais do que um poder na coletividade. Que manifestações do Espírito, arrepios e choros. Avivamento é fruto do Espírito. É uma vida de santidade. Vamos abrir então em João, capítulo 14, versículo 26. Como é o iniciozinho do mês, eu sei que vai chegar o tempo das cadeiras voarem, mas a gente precisa colocar alicerce sobre esse tempo que a gente está vivendo. O que seria isso? E foi exatamente o que Deus estava ministrando ao meu coração. João, capítulo 14, versículo 26. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar de todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Essas palavras foram palavras de Jesus. E o que foi que ele falou? Que ele enviaria o Espírito Santo. Ele estava com seus discípulos e falou que enviaria ele. E o mais legal é que ele falou que ele seria maior. As obras seriam maior. E essa versão que eu estou lendo, ele fala sobre Consolador, mas tem outras versões que falam que ele é o ajudador. Alguém tem essa versão? Que fala que o Espírito Santo é o ajudador? Porque eu estava verificando. Se a gente... Eu amo, gente. Eu amo o mover do Espírito. Eu amo o choro, levanta, cai, vem profecia e corre cadeira. Eu amo isso. Só que Deus começou a ministrar para falar que isso não é um avivamento em si. Isso é a consequência. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Então, segura essa palavra em João, capítulo 14, versículo 26, que nós temos um ajudador. Quando eu li, ele ainda era uma promessa, mas hoje ele já é uma realidade. Ele já veio, ele já está dentro de nós. Quem recebeu Jesus Cristo, quem confessa Jesus Cristo como seu Salvador, já tem o Espírito Santo dentro. Nós somos tabernáculos de Deus. Então, todas as vezes que a gente não lembrar de qualquer outra coisa, a gente fala, epa, eu tenho um professor, eu tenho um ajudador, eu tenho um consolador que habita dentro de mim. Segura essa palavra, porque aí lá vem algumas coisas que eu quero construir com vocês. Então, o avivamento é ser um cristão genuíno, negando a si mesmo. Essa palavra está um pouco fora de moda ultimamente, porque é meu corpo, minhas regras, aí eu busco a minha felicidade, eu, não é? Todo mundo só quer, eu quero também, eu quero, Jesus, eu quero. Mas o que é que quando eu coloco o meu eu e confronto na Bíblia, que é o meu espelho, que é a verdade, eu sempre tenho que ver, eu tenho que negar a mim mesmo. Sabe o que foi o meu maior exemplo de negação? Jesus. Imagina, Jesus ele não era como a gente vê hoje, né? Barbudo de cabelo, alguns falam que tem olho azul, outros falam que não tem. Sim, mas a gente sabe que ele tem nariz, tem orelha, tem boca. É um homem. E ele não era assim. Jesus era uma palavra. Vocês estão vendo a palavra que eu estou falando? Sabe como é a forma dela? Não, a gente está escutando, né? Ele era a palavra. E ele estava com Deus e o Espírito Santo. Desde a criação de tudo isso que nós vemos e ainda nem conhecemos. Ele era assim. Ele não tinha uma forma humana, não é? E o que foi que ele fez? Por amor a mim e por amor a você. Ele negou-se a si mesmo e falou, epa, tem um problema ali que eu preciso solucionar. E essa pessoa perfeita para solucionar isso sou eu. E ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. E por conta disso foi dado para ele a coroa e um nome que está sobre todo nome. E que através dele nós temos salvação eterna. Ainda que o nosso corpo pereça, o nosso espírito é revivificado a cada dia porque nós temos um Salvador. A única religião do mundo que o próprio Deus deu a sua vida por sua criatura foi a nossa. E ela é baseada no cristianismo. E hoje a gente só está em 11 de janeiro de 2024 por causa da renúncia de Jesus. Porque nós temos contagens do tempo antes de Cristo e depois de Cristo. E passaram várias outras pessoas relevantes, né? Passaram várias outras religiões, temos Buda, tem Allan Kardec, mas eu não vejo contando o tempo antes de Allan Kardec e depois de Allan Kardec. E isso já mostra o poder da palavra, da renúncia. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Ele fala que não existe nenhum nome maior do que o nome de Jesus. Amém?
Então, a gente já sabendo que o avivamento é uma renúncia, vamos construir alguns pilares essa noite. Vamos lá. E a gente sabe que se é uma renúncia, quanto sabe aqui que é tão difícil a gente dizer não, é tão difícil a gente renunciar, é um treino, né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho tanta dificuldade de dizer não. Às vezes a gente quer dar uma assim de educada e vai, sem querer muito, mas vai. Não é? É difícil a gente falar. Isso é um treino também. E, então, eu quero que vocês abram lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 23. E se é difícil, a palavra de Deus fala que nós nunca estaríamos sozinhos. É impossível Deus dizer alguma coisa para a gente fazer que Ele já não tenha nos capacitado para dar o passo adiante. Que Ele já não tenha nos capacitado para fazer aquilo. Então é por isso que Ele já enviou o ajudador, que é o Espírito Santo, como nós já lemos. Atos capítulo 16, versículo 23. Tá aqui. E havendo-lhes dado muitos açoites, e lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança. Pode passar mais um. É o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés e o tronco. Segura essa informação, depois tu vai continuar. Pode deixar aí, tá, Emily? Obrigada. Só contextualizando. Nós estamos aqui falando sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles eram missionários e eles estavam pregando a palavra de Deus. Quando eles começaram a pregar, eles chegaram numa certa cidade e existia uma mulher que era adivinha. E ela ganhava muito dinheiro para os seus donos, certo? Ganhava muito dinheiro com adivinhações. E quando Paulo e Silas começaram a ministrar e a pregar sobre Jesus Cristo, ela falava assim: eita, esse cara está falando a verdade, presta atenção no que ele está falando. Só que, gente, isso estava atrapalhando a mensagem. Era mentira que ela estava falando? Não, não é. Mas a palavra de Deus tem ordem e decência. Como é que eu estou lançando uma palavra verdadeira e vem uma outra pessoa falando: eita, é esse negócio aí, é esse negócio aí, é esse negócio aí. E o povo nem escutava. Dava mais atenção para a menina que era adivinha, que todo mundo conhecia. Então, o que foi que Paulo discerniu? Ei, vai ser espírito de enganação. Sai em nome de Jesus. Pronto, a mulher foi liberta. Quando ela foi liberta, causou o maior prejuízo para os donos dela. Ficaram irados com Paulo e Silas. Quem são esses daí que estão aqui criando confusão na nossa cidade? Missionário causa confusão porque leva boas novas. Obrigada, Senhor, porque eu sou apocalíptica. Levou eles para o cárcere. E é nesse contexto que nós estamos hoje. E é sobre isso que eu quero falar, sobre avivamento. Olha só, eles estavam com as mãos, com os pés trancados e, pode continuar, ele, para a gente ver. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Segura aí. Eu não sei você. A minha profissão, eu sou formada e atuo, eu sou advogada. E eu já tive em algumas prisões. Gente, o ambiente é muito pesado. Muito pesado. Então, olha aí a negação deles mesmos. Em vez de estar reclamando, caramba, o que a gente vai fazer? A gente foi preso, vamos procurar um advogado. E Paulo era advogado, vou procurar. Ele fala, a ordem, a lei está comigo. E eles não. O que eles fizeram? Não foi Deus que me mandou para vir para cá? O que eu vou fazer? Vou negar o choro, vou negar o desespero, vou negar a ansiedade, porque hoje em dia tá a ansiedade, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Vou morrer, eu não vou morrer, tenho que avisar para todo mundo. Foi o que eles fizeram? O que um adorador faria, o que uma pessoa cheia do avivamento faz. Eles começaram a orar e louvar. E quando eles começaram a louvar e a orar, todos os outros presos estavam escutando. Pode continuar. E de repente, sobreveio um trovão grande, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Pode continuar. E, acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mais uma. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Segura isso. A gente pensa que o avivamento está no versículo anterior, quando teve uma grande explosão. Quando as correntes se abriram. Mas sabe que isso foi consequência do louvor e adoração anterior? E eu vou falar. Isso foi consequência, porque sabe qual foi o resultado maior? Que todos aqui estamos. Você já viu uma pessoa que está presa? Porque Paulo e Silas, eles eram inocentes. Eles não estavam fazendo nada, mas a gente não sabe a história dos outros prisioneiros. Eu não sei o que eles fizeram.
Eu não sei se eles roubaram, eu não sei se eles estavam traficando, eu não sei se eles estavam em prisão perpétua, eu não sei se eles estavam condenados à morte. Mas olha o avivamento chegando na vida deles. Olha a renúncia, sabe por quê? Porque quando ele está preso, a primeira oportunidade que eles tinham, queridos, era sair fugindo daquela prisão. A primeira oportunidade que eles tinham era sair correndo, de eita caramba, abriu tudo, eu vou cair fora daqui. E o que foi que eles fizeram? Por causa de uma oração verdadeira e uma adoração verdadeira, eles decidiram ficar, porque eles saberiam que a verdadeira liberdade seria encontrar o Deus de Paulo e de Silas. Que por mais que eles estivessem encarcerados, eles saberiam que a verdadeira liberdade é aquele que é filho de Deus e reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E isso é o avivamento, queridos. É ser um cristão genuíno. É renunciar à sua vontade e obedecer a Cristo. Porque só através disso nós vamos cumprir o que Ele nos falou, que é ir de pregar o Evangelho. A minha vida, sendo uma cristã genuína, às vezes eu posso, só no trânsito, não chamar um palavrão para alguém que tentou me cortar, eu só falar, Deus te abençoe, eu já estou impactando ela, eu já estou lançando fruto que eu nem sei. E queridos, como Deus tratou isso comigo? O pastor João sempre fala, eu tenho um grande espelho aqui na minha frente, porque, queridos, é tão difícil a gente ser cristão genuíno no dia mau. E foi por isso que o primeiro alicerce que eu quis colocar hoje à noite foi para falar que nós temos um ajudador. Porque se é difícil, queridos, o Espírito Santo pega junto. Se é difícil, queridos, o Espírito Santo nos lembra a palavra. Se é difícil, queridos, o Espírito Santo diz, epa, pera, respira, conta até 3. Porque sabe por quê? Porque o verdadeiro livramento são pessoas que estavam condenadas à prisão e não fugiram. São pessoas que estavam condenadas, que estavam encarceradas e quando tiveram a oportunidade de fugir, não fugiram. O verdadeiro avivamento, queridos, é transformação de vidas. É transformação, é quando você tem a oportunidade de fazer o mal e você diz, não, porque isso vai contra a palavra do meu Deus. Porque eu sou livre por Cristo Jesus, independentemente da minha situação ou do lugar que eu esteja. Amém? E, queridos, eu comecei a ver, Senhor, isso é verdade. Isso é avivamento. O que aconteceu foi consequência de louvor e adoração. O que aconteceu foi consequência. Paulo e Silas, eles poderiam ser transladados. Não aconteceu isso com Filipe? Será que o nosso Deus não é criativo para fazer várias coisas? Mas ele queria nos deixar uma lição no livro de Atos. E nós somos a igreja de Atos, porque é uma continuidade. Se nós estivéssemos escrevendo a Bíblia hoje, a gente estaria falando, a Indira está ministrando no dia 11 de janeiro de 2024 na Igreja Verbo da Vida, que tem missionários, pastores, que deixaram tudo e seguiram o ID. Quantas vidas foram impactadas? Queridos, agora a gente olha vocês. Mas se você falar para o seu vizinho, para o seu colega de faculdade, para qualquer pessoa, olha a multiplicação. Olha a multiplicação dessa palavra. E isso é avivamento. É levar a palavra. E sabe o que é mais impressionante com relação a tudo isso? É porque, no meio desse desespero, uma família foi alcançada, que foi a família do carcereiro. Porque o avivamento não transformou só a vida dos prisioneiros, transformou a vida do carcereiro, que não sabia quem era Cristo. E por causa daquela atitude, ele vê, isso não é normal. Quando ele viu que tudo desmoronou, que eles poderiam sair racionalmente falando, a lógica falando, eles iriam fugir. Quando eles viram que eles não fugiram, eles falaram assim, epa, tem alguma coisa diferente aí. Tem alguma coisa diferente aí. Alguma coisa esses dois alvoroçadores apocalípticos causaram nesses presos, para eles não terem fugido. E o que será? Surgiu a curiosidade. E aí ele viu que porque Jesus Cristo é Senhor dos senhores e Deus dos deuses, e por causa disso a família dele foi alcançada. Às vezes a gente tem uma atitude de uma oração. Ninguém na minha casa é crente, ninguém da minha família é crente, ninguém confessou Jesus Cristo como meu Salvador. Mas olha o que a gente aprendeu com Paulo e Silas. Ora e louva, que as circunstâncias mudam. Ora e louva, que as pessoas vão ser alcançadas. Ora e louva, que a salvação vai chegar. Amém? Então, construindo esse alicerce, que a gente viu que muito mais do que o mover é a transformação de vida, como eu coloquei. Então, o que nos levaria ao avivamento? O primeiro ponto que eu coloco é a mudança de vida, negando a si mesmo. Não ceder às tentações. Eu lembro que eu estava aqui em Belém, surgiu uma fofoca, e eu vou comentar, porque é melhor confessar um pecado do que pecado, né? É melhor a gente confessar uma tentação do que confessar um pecado. E eu até comentei isso com a Iana e com a minha mãe. Eu sou muito curiosa, muito, é uma coisa que eu tenho que trabalhar.
E eu lembro que eu andando assim, vendo de bobeira pelo feed no Instagram, apareceu. Olha, Reinaldo Gianecchini assumiu. Caramba, foi? E eu já quis saber quem era. Gente, na hora, o Espírito Santo, quando eu estava começando aquele episódio, eu disse, o que isso vai te acrescentar? O que isso vai te trazer de bem para a tua vida? É só uma fofoca. Tu vai perder teu tempo com isso, talvez veja uma coisa que os teus olhos não podem ver e vai pecar. Cara, eu falei, é verdade, Espírito Santo, me perdoa. Aí o Espírito Santo, como ele é um excelente professor, ele começa a puxar os ganchos. Ele falou assim, sabia, Indira, que se você fosse Eva, você teria comido aquela maçã? Eu falei, é verdade. Porque a Eva ficou curiosa. A Eva foi curiosa. Eu falei assim, a serpente chegou lá, quem disse? Você vai ser inteligente. Oxe, será? Ela olhou, viu que era atraente aos olhos, que era desejável ao paladar, e ela foi lá e comeu. Eu falei, eras Deus, eu falo sempre que eu vou encontrar com ela, eu vou falar, vem aqui, irmã. Quando chegar no céu, quando acaba, eu vou pedir desculpa para ela. Porque talvez, antes mesmo da maçã falar, é mesmo, eu já teria, a serpente, eu já teria comido. Por curiosidade. E Deus falou assim, isso é negar. Domínio próprio é você deixar de fazer as coisas que você sabe que pode te levar a algum mal. E foi aí que começou a ministração sobre avivamento. Então, deixa eu ver, qual foi a outra coisa aqui? A curiosidade levou Eva a pecar. Comeram, eu não sei vocês, por exemplo, às vezes quando você tá lá, pensa num doce. Você nem quer comer o doce, mas você vai lá, não, eu quero comer um doce. Você não tá nem com fome, mas você só quer comer um docinho. Aquilo vai te fazer bem? Dependendo da hora, dependendo da ocasião, se for um doce, para trazer outro doce, não vai te fazer bem. E sabia que o diabo ele trabalha exatamente assim, lançando sugestões pra gente? Eu coloquei com relação a isso. Avivamento é ter domínio próprio para dizer não ao pecado. É negar a si mesmo e ter uma vida de vigilância, de escolhas inteligentes. Escolhas inteligentes e não negação e sofrimento. Às vezes a gente fala, mas negar a mim mesmo, eu sofrer, eu ter uma vida triste, porque eu vou estar negando os meus desejos, a minha carne, o meu intelecto, eu vou estar negando o que eu quero. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso, né? Fala assim, vamos ver se negar a si mesmo realmente é ter uma vida de sofrimento e abdicação. Indira, membros da Verbo da Vida. Todo mundo quer ter uma velhice saudável? Todo mundo quer estar no peso ideal? Todo mundo quer ter energia para cuidar dos filhos, para brincar, para ministrar sem se cansar, para subir uma escada, descer uma escada? Não é? Todo mundo quer isso, não é? Só que a gente sabe que para a gente ter um condicionamento físico bom, a gente precisa fazer o quê? Atividade física. A gente quer fazer atividade física, meus irmãos? Eu não sei se é só com vocês não, mas comigo só a misericórdia de Deus. E eu falo assim, Indira, isso é uma escolha inteligente. Você não quer ter um resultado? Eu falei, você não quer ficar magra, você não quer ministrar bem, você não quer correr e não cansar. Essa é a consequência. E para você chegar nisso, você tem que fazer atividade física. O seu corpo quer? Eu falei, não quer. Mas se você fizer, você vai morrer? Eu falei, não vou morrer. Você vai sofrer? Eu falei, não, tem gente que depois da atividade física fica até bem. Exatamente. Isso é negar a si mesmo. É negar a vontade de ficar na Netflix assistindo filme para fazer uma escolha inteligente de um exercício que você vai precisar, que você sabe que você vai colher frutos. Isso é negar a si mesmo. Deus nunca vai falar assim, olha, negue a si mesmo, se você tem um desejo de casar, vire eunuco. Deus nunca vai te pedir isso, gente. Deus nunca vai te fazer uma situação para você sofrer e para você ficar mal. Ele é um pai de amor. Negar a si mesmo é fazer escolhas inteligentes e não ponderar com o pecado. E sabia que só quem não faz escolhas é bebê? É só bebê que não faz escolhas. É a mãe, o pai, o tutor que faz escolhas pelo bebê. Adulto, gente, adulto faz escolha. Adulto paga as consequências da sua escolha. E nós somos adultos. Por que na igreja a gente quer ser bebê? Por que na igreja a gente não quer crescer? Isso é o verdadeiro avivamento. Isso é ser um cristão genuíno. E por conta dessas atitudes de ser cristão genuíno, nós atraímos, e a consequência é cair trovão, é romper prisão, é salvação, é milagres. Isso é consequência de ser um cristão genuíno. Com relação a essa situação, de adulto tomar atitudes e ter atitudes de adulto, a gente sempre fala, né? Eu quero jogar na Mega Sena para ser herdeira, não é? Só que, cara, enquanto a gente não ganha, vamos dizer assim, o que a gente tem que fazer para ter dinheiro? Trabalhar. Levantar cedo, trabalhar, ou ser produtivo, entendeu? Isso,
A gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Por que eu quero ganhar dinheiro? Para eu pagar minhas contas, porque boleto chega, porque eu quero ofertar, eu quero que a minha igreja cresça, eu quero sustentar missionário. Então, eu tenho que levantar todos os dias cedo, trabalhar, para o quê? Para ganhar dinheiro, porque eu sou adulta, gente. Eu sou adulta, nós somos responsáveis. Essa é uma escolha consciente, essa é uma escolha, sermos intencionais nas nossas escolhas, no que nós fazemos. Continuando. Eu posso ficar assistindo o dia inteiro TikTok? Será que essa é uma atitude inteligente? Será que eu ficar maratonando séries é uma atitude inteligente? Não. Por quê? Porque isso às vezes rouba meu tempo para fazer qualquer outra coisa. Vocês, só com relação, parênteses, com relação ao TikTok. Vocês sabiam que o mundo é polarizado, né? Desde a Guerra Fria, hoje em dia nós estamos vendo muito mais essa polarização do Ocidente com o Oriente. O TikTok que passa lá é só criança dentro da escola. É só táticas de guerrilha, crianças sendo educadas, crianças sendo treinadas. E aqui, gente, é só tame. Entendeu? É tirando a masculinidade dos nossos homens. Porque a gente tem um monte de homem hoje que não quer casar, que ou então, e o que é pior, às vezes não quer nem gostar de mulher. Entendeu? É porque eles tiram essa característica. É uma doutrinação. É uma doutrinação, sabe? E eles falam que isso é bonito. Gente, desculpa, mas vocês acham que homem de unha preta, colorida, rosa, qualquer outra coisa, de maquiagem, de blush, é bonito? Eu sou menina e eu não acho bonito. Então pergunta pra mulher se é bonito. Não vai pela cabeça de outro homem pra dizer que é bonito. Não vai, não. Entendeu? Então essas são doutrinações que estão entrando, sabe? E a gente tem que ter uma posição de luz. Não é pra ser radical, eu não vou falar, eu não quero... Não, gente. Mas a gente tem que confrontar na palavra. Será que me cabe? Será que isso é bom? Será que isso vai me fazer ser um cristão genuíno? Lembra que eu falei que é escolhas inteligentes? Sabe? Sabe por quê? Porque você pega, se a pessoa não for YouTube, se não for TikTok, qualquer outra coisa. Eu trabalho numa grande corporação. Se te verem dessa forma, eles nunca vão te contratar. Entendeu? Nunca vão te contratar. Então, o que é que eles querem? Que você não consiga um emprego bom, que você não seja um bom executivo, que você não consiga ter uma postura realmente. E porque grandes empresas, eles não procuram pessoas que não sabem o que quer para a vida, não. Sabe? Eu lembro que no meu processo de recrutamento e seleção, na época, nem tatuagem eles gostavam. Hoje aceita. Hoje tem, mas na época nem isso. Entendeu? Então, são atitudes que a gente precisa ponderar. Será que vai me fazer bem? Será que eu vou refletir a Cristo? Será que eu vou estar sendo um cristão genuíno? É isso que nós devemos pensar. Negar a si mesmo vai me levar a uma vida de santidade e ao avivamento genuíno. Porque o poder sem estrutura me corrompe. Lembra que Jesus ele falou que ele não derramaria vinho novo sobre odres velhos? Gente, o poder de Deus, eu sempre, quando eu era mais nova, até hoje ainda, porque eu sou nova, eu sempre falava, Deus, eu quero ver anjos, quero ver fumaça, eu quero ver tua voz. Aí um dia o Espírito Santo falou assim comigo, Indira, tu já viu que todas as vezes que alguém viu o anjo ou viu a minha presença na Bíblia, caiu igual morto no chão? Não é verdade? Todo mundo que teve uma experiência sobrenatural com Deus, caiu igual morto. Depois, né, só Moisés, que ficou um tempo que ficou com o rosto resplandecendo. E ele estava falando exatamente isso. Se nós não nos prepararmos, se nós não tivermos uma vida íntegra, se nós não formos cristãos genuínos, o poder de Deus, gente, ele irá me corromper. O poder de Deus, porque o que adiantaria eu estar falando aqui, ministrando se eu não trouxesse, o que adiantaria eu só colocar a mão? Enfermo, levante, morto, levante, fazer um espetáculo que aos nossos olhos seria incrível, mas eu não ter o alicerce. Eu achar que aquilo é por causa de mim, não por causa de Deus. Isso me corromperia. Isso me afastaria de Deus. Isso me levaria ao inferno e não a Cristo. Entendeu, queridos? E é por isso. E será que Deus não quer isso para a gente hoje em dia? É claro que Ele quer. Mas nós precisamos ter alicerces firmes para não nos corrompermos. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo mau. Continuando, quase finalizando. Que, segundo o pastor João Roberto, que é o ex-pastor de Campina Grande, né, ele fala que administração boa é administração curta. Gênesis capítulo 4, versículo 7, por favor. Nós devemos raciocinar sobre as nossas escolhas. Olha o que Deus falou para Caim.
Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso são as palavras de Deus, Acaí. Sobre o seu desejo deve dominar. Nós devemos ponderar, fazer escolhas intencionais, alimentar a mente com coisas saudáveis. Gente, a nossa mente, nós sabemos que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. O nosso espírito é salvo, certo? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo. A nossa alma, ela precisa ser constantemente renovada. E o nosso corpo só vai ser salvo quando a gente for transladado, que nós vamos receber um corpo glorioso. Então, o diabo sabe que não pode tocar no nosso espírito. Mas o que é que ele vai fazer? Vai querer lançar dados inflamados contra o nosso intelecto, contra a nossa mente, contra a nossa alma. E por isso nós devemos fazer escolhas inteligentes. Se você sabe que você está vendo lá, vamos voltar do Reinaldo Gianecchini aqui. Se eu sei, e se eu ver alguma coisa, eu posso ter um desejo que não é um desejo correto, por que eu vou aceitar aquela isca? Se eu estou no site, aparece lá um negócio, olha aqui. Gente, é rápido. Você vai olhar o passarinho, jogar um pensamento, não é pecado. O pecado é você olhar de novo, entendeu? É o segundo olhar. É você procurar. Se você às vezes fala assim, não, cara, eu não vou abrir isso daqui porque eu estou perto da minha esposa. Você sabia que você tem o Espírito Santo dentro de você? Então, muito mais do que a sua esposa, você tem que temer ele, que ele é santo. Então, por que abrir? Então, por que ver? Então, por que abrir essa brecha para estragar os seus sentimentos? Para você se sentir mal, entendeu? Porque, gente, a gente precisa ter um olhar crítico. Porque em algumas séries, algumas coisas, a gente vamos trazer aquele banco que são ladrões que colocam a La Casa de Papel. É proibido você assistir? Não é, mas você tem que ter um olhar cristão e crítico. Será que no meio daquilo tudo eu não estou torcendo pro bandido? Você tem que ser intencional naquilo que você faz. Eu lembro que eu fico na missão infantil na minha igreja. E eu passo filmes para eles. E eu passei procurando nele. E o que eu falo? Mas tem mensagem, não sei o quê. O que a gente faz? A gente tira, a gente extrai, porque, gente, a gente está no mundo, a gente vai ser bombardeado por essa situação. Eu não sou um ET, eu não vou ser a pessoa que não sei o que é TikTok, eu não tenho, mas eu sei o que é. Então, não lembro qual foi a história que a gente fez as crianças verem de um ponto crítico. O que é aquilo? É um pai que não mede esforços para encontrar o seu filho. A apologia, o que é que Deus fez? Não mediu esforços para nos encontrar que somos filhos. É assim que você tem que ver. E não tá lá torcendo, eita caramba, olha aí a mulher traindo o marido, eita, tomara, porque esse marido é um banana. Ele precisava mesmo ser feliz. Que negócio é esse? De falar eu ser feliz traindo meu marido, traindo meu esposo, acabando com a minha família? Que felicidade é essa, gente? Nós precisamos ser intencionais no que nós vemos. Abrir coisas. Se eu sei que se eu ver aquilo ali vai me fazer pecar, vai me fazer cair em tentação, eu nem abro. Que negócio é esse de ficar olhando para a mulher dos outros, ficar olhando para o homem dos outros? Gente, isso é avivamento. Isso é avivamento. É renúncia. E uma renúncia que não vai te fazer sofrer, como o mundo prega. Eu tenho que ser livre porque eu preciso. Que negócio é esse? Só quem tem desejos assim é animal, nós somos racionais, nós somos adultos, nós sabemos dizer não. E isso é avivamento. Isso, você saber dizer, ser intencional nas suas escolhas é avivamento. Amém, queridos? Amém? Pedir ajuda do Espírito Santo. Se você não está conseguindo, se você não fala, Deus, eu realmente nessa área eu não estou conseguindo, Senhor, eu não estou conseguindo parar de mentir, eu não estou conseguindo parar de me prostituir. Senhor, peça ajuda. No início dessa ministração eu falei que nós temos um ajudador. O Espírito Santo nos ajuda, gente. Se Ele nos convence do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. Nós devemos ser respostas. O terceiro ponto é ser respostas para uma necessidade. Um dia desses eu estava vendo um irmão que ele falou, por favor, Atos capítulo 4, versículo 32. Atos capítulo 4, 32. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Queridos, o verdadeiro avivamento é ser resposta para uma necessidade. Eu lembro que eu vi um testemunho de um pastor e ele passou, assim, a igreja dele já era bem grande, já tinha vários diáconos, já tinha várias pessoas servindo,
e ele foi no banheiro da igreja dele. Quando ele chegou lá no banheiro, ele viu que a torneira estava com uma goteira. O que foi que ele fez? Arregaçou as mangas e começou a consertar a torneira. Quando o diácono foi lá e viu, falou assim, meu Deus, pastor, não é possível estar aqui não, a pessoa está na sala do gabinete, aconselhando, isso daí a gente faz. E foi o que o pastor falou, ele falou assim, se Deus me fez ver, é porque eu poderia consertar. Eu sou uma resposta para aquela necessidade. Isso é avivamento. Olha o que a igreja de Atos fazia, entendeu? Eu tenho bens, eu posso o quê? Ser resposta de necessidades para o meu irmão que não tem o que comer. Eu posso ser uma resposta para ele, entendeu? Eu tenho uma necessidade, eu sou a pessoa que supra aquela necessidade. Nós somos. Você sabia que você é resposta para essa nação? Você sabia que você não nasceu no tempo errado? Entendeu? Às vezes a gente fica tão preocupado com o futuro do Brasil. Eu sou da área jurídica. Gente, vocês não têm noção. Hoje mesmo eu estava comentando no carro, vindo para cá, que eu disse, meu Deus, por que eu fui me formar em direito justamente nesse período que eu nunca vi? Gente, eu nunca vi, eu tenho mais de 10 anos de profissão. As decisões do Supremo serem tão exorbitantes. Eu falei, tudo que eu estudei parece que eu tenho que jogar no lixo. E isso é uma unanimidade entre os advogados. É um absurdo o que estão se fazendo. Aí Deus começa a falar, quem sabe não é para um tempo como esse? Sabe por quê? Porque se nós não ocuparmos espaço que muita da gente que não são luz estão ocupando, a tendência é piorar. Então, eu sou a resposta para essa necessidade. Eu sou uma resposta para fazer um judiciário justo. Eu sou uma resposta para ser um advogado que não mente. Eu sou uma resposta para isso. Você é a resposta para a Ananindeua. Você é uma resposta para ter uma igreja de referência, para ter um pastor que acolhe, para ter um pastor que declara fé sobre a vida das pessoas, para romper o ciclo de mentiras que está tendo sobre essa cidade. Nós somos a resposta, gente. E esse é o verdadeiro avivamento. E, sabe, só para finalizar agora de verdade, o ponto 4. O ordinário acontece quando, no ordinário acontece o extraordinário. A gente sempre, no ordinário, no comum, nas coisas do seu dia a dia. Eu tava falando assim, meu Deus, a crise dos 30. Senhor, eu não sou como Nicolas, que já está lá ganhando notoriedade, fazendo a diferença no Congresso. Deus, eu não sou como a Mama Jane, que está à frente do ministério. Pai, eu tenho tanta... Eu não sei se você já falou, Deus, eu tenho tanta sede de fazer a tua vontade, de ser relevante, de colocar... E Deus começou a falar, Indira, o ordinário é você acordar, é você dar amor para o seu filho, é você ser uma boa esposa para o seu marido, é você ser uma boa pessoa na profissão, é você realmente ser um cristão genuíno. No ordinário, acontecer o extraordinário. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de repente. O nosso Deus, o Ministério de Louvor pode subir, que a gente já está terminando. No ordinário, queridos, é num culto de quinta-feira, que você se arrumou e veio, que acontece uma resposta para a sua vida. É num culto simples que a gente fala assim, poxa, mas eu só vou sair de casa. É na sua obediência do dia a dia, de você acordar, que Deus te encontre, que fala assim, olha, tem uma palavra, uma direção, sabe? Tem uma mudança de chave. É no ordinário, é nas coisas simples do dia a dia. Era o Espírito Santo pairando sobre as águas na criação, que Deus falou, haja, e é isso que eu quero declarar, é nesse ordinário, é vindo todos os dias quando você não tem mais força para vir para a igreja, é obedecendo a instrução do seu pastor, é dizendo não para um convite para sair para beber, é dizendo não para um convite de colar, para ser desonesto na sua faculdade. É nesse momento que você está negando a si mesmo, que de repente de Deus vem, queridos, que um convite, que uma oportunidade, que uma pessoa lembrada. Sabe, queridos, são nessas situações do ordinário que o avivamento acontece, que multidões chegam a se render a Cristo. É nisso, é no ordinário, é na sua obediência, na sua fidelidade do dia a dia. É você declarar amor e declarar vida para os seus filhos. É você sendo uma pessoa comum, que Deus vai te dar notoriedade para você realmente ser, não a sua melhor versão, porque nós já somos a melhor versão. Mas é para eu alcançar tudo aquilo que Deus planejou para eu fazer. É para eu impactar todas as pessoas que Deus planejou para impactar. Às vezes a gente pensa assim, nossa, João Batista, que homem relevante, anunciou a vinda de Cristo. Que homem, e a mãe dele, que gerou ele? O papel dela foi extraordinário. O papel dela foi extraordinário, que educou e gerou aquela vida. É no ordinário que acontece o sobrenatural. Vamos ficar em pé.
Eu quero fazer uma oração para essa igreja, eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu confio, Deus, que essa palavra alcançou os nossos corações. Para a gente dizer não aos desejos da nossa carne, para nós sermos intencionais nas nossas escolhas. Pai, hoje nós reafirmamos o nosso desejo de te buscar e de te servir. Pai, eu oro em nome de Jesus, nesse ordinário, nessa obediência, Senhor, de estar num culto de semana, nessa igreja, eu declaro, Pai, que aquilo que eles oraram e pediram ao Senhor acontecerá e não tardará. Eu oro, Senhor, por expansão. Eu oro, Senhor, por associações divinas, Senhor. Eu oro por conexões divinas, Pai. Eu oro, Senhor, por pessoas relevantes, Senhor, que entrarão nessa porta, Senhor. E, Senhor Jesus Cristo, levarão essa igreja para outro nível, não por elas, Pai, mas pela unção, Senhor, que já está derramada neste lugar. Deus, eu oro, Senhor, por crescimento extraordinário. Eu oro, Senhor, no ordinário, assim como Paulo e Silas fizeram naquela prisão, orando, Senhor, orando e louvando o teu nome, Pai. E terremotos aconteceram, salvação aconteceu. Eu oro, Pai, por capacitação sobrenatural pelas pessoas que estão na frente. Pelo pastor Tomás, Senhor, pela Fabi, Deus. Pelos diáconos dessa igreja. Eu oro, Pai, para que na obediência, Senhor, coisas extraordinárias aconteçam. Eu oro, Senhor, por provisão financeira, Pai. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, por um estacionamento amplo, porque todo mundo já vai ter seu carro. Um dia nós oramos por isso, Pai. Deus, eu oro, Senhor Jesus Cristo, por almas sedentas, Senhor. Eu oro, Deus, por milagres, Senhor Jesus Cristo, pessoas, Senhor, levantando de cadeiras de rodas, cegos vendo, coxos andando. Eu oro, Pai. Eu oro e eu coloco fé na minha fé. Eu coloco fé na minha fé, Senhor, porque o Senhor é o meu ajudador. E se você é o meu ajudador, Espírito Santo, não tem pessoa mais capacitada do que você. Eu oro, Pai, para que no ordinário de cada crente que está aqui, Deus, a renúncia, Pai, dizendo não e fazendo escolhas intencionais, eles venham ver a tua fidelidade, eles venham ver o teu amor, eles venham ver, Senhor Jesus Cristo, o teu de repente. Obrigada, Senhor, por famílias fortes. Obrigada, Senhor, por jovens fortes. Obrigada, Senhor, por crianças fortes. Obrigada, Pai. Nós te rendemos louvor. Obrigada por essa palavra. E obrigada, Deus, porque o avivamento vai começar dentro de nós e dentro das nossas casas para impactar, Senhor, essa cidade, esse estado e essa nação. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença neste lugar, porque você está dentro de nós. Obrigada pela tua palavra ministrada. Nós te rendemos, Senhor. Se eu aprendi algo essa noite, foi por causa de ti. E eu te rendo louvor e adoração, porque tu és digno. Em nome de Jesus. Amém.